Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um NR para você. E hoje, um assunto que deve preocupar muita gente. Para discutir sobre esse assunto, que eu falo já já, eu tenho duas companhias aqui maravilhosas. Quem são eles? Professor Carlos Alex, segundo ele, gente, o mais lindo de todos, tá? Verdade. Não é verdade? Bom dia. Professor Carlos Alex, professor de geografia, especialista em geografia. E um aluno lindo, super aplicado, Johnny França Elisiário, aluno do Noilde Ramalho, cursando terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a crise climática no Brasil. Algo a se pensar, né? Temos um país com uma extensão territorial vasta e com fenômenos e com situações que chegam a nos desequilibrar com relação ao clima. E temos muita coisa para conversar com isso, porque, afinal de contas, falar em crise climática é falar de algo que atinge socialmente e economicamente, né, toda uma população. Então, vamos conversar sobre isso, meninos? Vamos sim. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado. De nada, sejam sempre bem-vindos. Temas aqui não faltam aqui para nós conversarmos no Noilde Ramalho. Para começar, vamos com uma perguntinha. Vamos. Crise climática, isso é fato ou fake? Realmente existe? Muito bem. Eu vou, Johnny, aqui primeiro? À vontade. Então vamos. Lucila e demais ouvintes telespectadores, mais uma vez, bom dia. Essa pergunta possui como resposta sim, não é fake, é fato, verdadeiro e comprovado, infelizmente, não é? O que a gente percebe é que a interferência antrópica no nosso meio, ela tem gerado esses desequilíbrios atmosféricos e, consequentemente, climáticos. É óbvio que o nosso avanço tecnológico ele é extremamente importante, não é? Para o desenvolvimento da humanidade. E ajuda, Carlos Alex, nesse sentido da questão de clima, o avanço tecnológico traz benefícios? Exatamente. Controle. O avanço, na verdade, o avanço tecnológico como um todo ele é importantíssimo no contexto da evolução da humanidade, não é? Sim. Entretanto, o que a gente enxerga é que não existe uma sintonia entre esse avanço tecnológico e a preservação ou o mantimento da saúde ambiental, não é? E aí exatamente esse fator, ou são esses fatores, que estão desencadeando essa crise climática. E claro que o avanço tecnológico ele ajuda, né, na percepção e no entendimento das disfunções, né? Cremos também que esse mesmo avanço tecnológico ele pode surtir o efeito no sentido do combate a estas disfunções. O grande X da questão é que ele precisa de fato acontecer. Então, sair da teoria e para a prática. Frisa que tá ótimo, a evolução tecnológica ela já ajuda bastante, inclusive nesse tema que é algo tão difícil de se controlar. Verdade. É clima. Verdade. Está muito além, eu acho, que dos esforços humanos de controlar algo. Mas você sente falta desse uso dessa tecnologia na prevenção dos desastres, do lado ruim? Exatamente. A tecnologia, embora ela exista, muitas vezes ela fica em segundo plano, porque afinal de contas o que nós enxergamos é o desejo máximo dos grandes investidores, das grandes corporações, no sentido da obtenção do lucro, né? Do lucro incessante, do lucro no menor espaço de tempo possível, e o meio ambiente vai sempre ficando em segundo plano. O que acontece nós estamos vendo aí, né? Não precisa você se debruçar muito dentro dos livros científicos para você enxergar e entender que nós estamos vivendo hoje uma época de extremos. A verdade É verdade. Essas crises, elas não só são vistas, mas na sua maior parte sentidas bruscamente, não é verdade? Exatamente, sentidas. Johnny, e você? O que você me fala um pouquinho desse fato ou fake? Carlos Alex, como nosso mestre, né, nosso, que é meu mestre também, já afirma que fato. Na sua concepção também? Bom, primeiramente, bom dia, diretora Lucila, professor Carlos Alex. Desde já agradeço esse maravilhoso convite de vossa parte. Engajando na sua pergunta, diretora, eu vejo sim que há uma grande disputa, né, entre esse desenvolvimento excessivo, né, e essa preservação excessiva do meio ambiente, né? Chega a ser um conflito, não é, Johnny? Realmente é um conflito, né? conflito. Mas o que a gente percebe é que dá sim para caminhar junto entre esses dois âmbitos, né? Existe sim. Existe sim. E a gente pode definir, né, por
crises climáticas, né? Como essas mudanças muito bruscas, né? Essas mudanças extremas do meio ambiente, em decorrência da ação do homem, tudo. Mas é fato, pode se encaminhar junto em caso, né, de ter um ótimo desenvolvimento, mas também uma ótima preservação do meio ambiente para que as gerações futuras, né, tenham esses recursos para explorar e eles também se desenvolverem, né? Perfeitamente. É porque a cada crise significativa, né, a cada situação devastadora, muito vai embora, né? A gente vê desmatamento, a gente vê queimadas, a gente vê enchentes e por aí vai, que muito dessa área que precisa ser ficado para outras gerações, elas podem não mais existir. Perfeito. Gente, vocês estão falando muito de acompanhamento, né? Que é importante olhar, é importante se perceber as necessidades para tratar antes da situação mais crítica. E a gente sabe que vem aí um deslizamento enorme, né? Lá vem água, terra, árvore caindo, e logo após esse desastre que acontece, a gente vê um conflito, inclusive não sei se de informação, de interesse, existe o sensacionalismo da mídia, existe talvez o negativismo de quem deveria se posicionar. É outro fato, ou é uma fake, porque eu sinto isso enquanto cidadão. Sociedade. Isso, né? Exatamente. Pessoa que sofre as consequências da não atuação e também sofre as consequências do excesso, né? Quando não é uma verdade, se dá uma dimensão que não era para ser dada e lá ficamos nós, sociedade, à mercê de cadê a verdade? Sim. Vocês poderiam falar sobre isso? Sim, com certeza. Assim, mais uma vez eu considero uma informação verdadeira, longe de ser fake news, né? Tem mesmo esse conflito. Com certeza absoluta. E o que é que eu enxergo diante disso tudo? Assim, de forma objetiva, quando tenho a oportunidade de conversar em sala de aula, por exemplo, com os alunos, é dito da seguinte maneira: existem ambientalistas e ambientalistas radicais, assim como economistas e economistas radicais. Eu, por exemplo, nunca vi um ambientalista condenando o desenvolvimento econômico, mas eu já vi ambientalistas radicais fazendo. E a mesma coisa ao contrário, nunca vi um economista condenando a preservação ambiental. Entretanto, economistas radicais fazem. E aí é o que preocupa, não é? Essa disputa de interesses. Afinal de contas, nós estamos falando do nosso habitat, da nossa casa. A preservação do nosso planeta significa a perpetuação da espécie humana por quantos anos a mais? Não é verdade? Exatamente. Exatamente. E o que a gente enxerga hoje é uma antecipação dos parâmetros por hora, por exemplo, pela ciência estabelecidos. Eu cito aqui um exemplo. Até o final do atual século, a Organização das Nações Unidas preveu um aumento de 1,5 graus na temperatura média do planeta. Essa temperatura média do planeta que gira em torno de 14,5 graus. Então, se a ONU prevê aí 1,5 graus de aumento dessa temperatura, estamos falando em 16 graus médios, né? O que acontece é que novas previsões também científicas afirmam que até agora, o final dos anos 30, a década que nós estamos, nós vamos atingir esse 1,5 graus de temperatura aumentada. Quer dizer, algo que era para o final do século está sendo antecipado para o final da terceira década. O que é que significa isso? Significa que nós estamos entupindo a nossa atmosfera de CO2, que é o principal gás causador do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. E as consequências são inúmeras. A gente pode ressaltar aqui, exemplificar desde o macro, desde de exemplos globais até o micro, em se tratando da nossa cidade, por exemplo, lá está o Rio Grande do Norte. Ou seja, você está literalmente falando sobre a ação humana. Exatamente. O homem é o responsável. Não há segredo sobre isso. Ele é o responsável e também o irresponsável. O irresponsável. Por não tratar se existe uma possibilidade de estudo, uma pesquisa que mostra uma probabilidade. Nada é feito até que isso aconteça. Muita coisa na teoria, Lucila, muita coisa na teoria. O nível da água que vai crescendo. Total. E aí lá vai, né? São inúmeros os exemplos que a gente pode citar. Inúmeros. 2024 agora, passado, né? 2024 foi considerado o ano mais quente da história do planeta Terra. Quer dizer, o ano mais quente da história do planeta Terra. Isso por si só desencadeia uma série de consequências que
estão tornando, eu diria, o planeta insustentável no tocante a esse equilíbrio ambiental. É o que a Organização das Nações Unidas, mais uma vez, chama de pontos sem volta. Pontos sem volta são aqueles que, se atingidos, não serão passíveis de retrocederem no contexto dessa preservação, né? E aí eu acho que Johnny, em função daquilo que ele se organizou para hoje, eu acho que ele pode falar a respeito disso. O branqueamento dos corais, o aquecimento das águas oceânicas, os índices de CO2 na atmosfera, enfim, eu acho que... Vamos lá, Johnny, nos ajuda aí. Bom, complementando essa fala do professor, né? O principal assim, o gás, né, liberado, né, que é o CO2 e o dióxido de carbono. Quando se fala em crise climática, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Poluição atmosférica, né? Isso. Isso é nítido, né? Liberação de CO2 na atmosfera, né? Isso. O que acarreta em principalmente, né, o aquecimento global, né? E essa poluição atmosférica eu vejo que é o precursor de vários outros problemas, né? Isso. Tanto como, por exemplo, né, o derretimento das geleiras nos polos, né? Polo Sul, Polo Norte, né, que acarreta no aumento dos oceanos, né, na água, e também que acaba, né, afetando ali as cidades que são mais perto a nível do mar, né. Exato. Dá exemplo, se eu não me engano, a cidade de Veneza, na Itália, né, Isso. que é uma cidade que está Tomada de água. A Holanda quase que por inteiro, né, os chamados Países Baixos. Exato. Uhum. Exato. E eu vejo que, né, ela é um precursor de vários outros problemas, né. Por exemplo, também, né, esse excesso de CO2 na natureza, dá um exemplo, a acidificação dos oceanos, né? Sim. Que os nossos amigos da química explicam que o gás de dióxido de carbono, que é o CO2, é um óxido que tem características ácidas, né? E quando o oceano absorve esse gás, a acidez, né? O pH baixa, a acidez sobe e acaba prejudicando a vida marinha, né? Exatamente. E no que você prejudica talvez um animal da cadeia alimentar, você já Desorganiza tudo. Exatamente isso. Eu vou fazer uma pequena analogia assim, como que isso acontece? Imagine um aquário com peixe, né? Você tem um aquário em casa e você vai tacando suco de limão dentro desse aquário, né? Com o tempo, os peixes vão começar a morrer, né? Sim. Muito ácido. É a mesma coisa que acontece com o oceano, né? O oceano vai pegando esse CO2, o pH vai diminuindo, vai ficando mais ácido. E prejudica a vida marítima, peixes, moluscos, corais. E também prejudica também a economia, né? Porque hoje tudo está conectado, não é? Sem dúvida. A pesca... chega de volta para nós. Perfeito. Essa conta chega. Na verdade é uma reação em cadeia, né? É isso mesmo. Feito dominó, né? É isso mesmo. É uma conta que realmente chega, né, gente? Isso. E aí vem a responsabilidade de fazer e a irresponsabilidade de não tratar, na verdade. Perfeito. E existe saída? A gente está falando aqui das irresponsabilidades. Sim. Ou seja, significa que alguém está se omitindo de fazer o que poderia ser feito. Mas tem mesmo que ser feito? Então, essa pergunta é muito boa. É muito boa e assim, nós enxergamos hoje muita dualidade de pensamentos, né? Existem aquelas pessoas que dizem que sim, aquelas pessoas que dizem que não, outros que são mais céticos e dizem que isso é cíclico, né? E que tiram... Outros que é divino. Exatamente, e que tiram a responsabilidade do ser humano desse processo, quando nós enxergamos que o ser humano ele é total responsável, né? Mais uma vez eu repito, o modelo de desenvolvimento promovido pela humanidade hoje está calcada na queima de combustíveis fósseis, né? E não é de hoje, é de muito tempo. Revoluções industriais 1 e 2, nós temos o carvão mineral como matriz energética, e agora a Revolução 3, e já nesse processo de transição para a quarta revolução, nós temos o petróleo como matriz. Estamos falando de 2 combustíveis fósseis e que, quando utilizados, queimam muito CO2. E o CO2, como já foi dito, é o principal gás responsável pelo aquecimento global e por essa disfunção climática generalizada. Existe sim, eu acredito muito na capacidade do ser humano de dar a volta por cima e resolver esses problemas por ele causados, né? Por eles causados. A gente fala na seara científica, mas existe também as ações que podem ser individuais, né? Eu não preciso estar lá em cima. Não é, Johnny? Você como um adolescente, um jovem, né? Construindo a nossa nova sociedade, porque a nossa próxima sociedade vem por vocês. Verdade. E quanto mais consciência existir dessas questões, sobre essas questões,
talvez melhor seja essa vida lá na frente. Você também enxerga isso, que nós temos muita coisa o que fazer? E aí nós mandamos já, né? Agora, né? Amanhã. Exato. Porque todo mundo diz assim, tá bom, amanhã eu selecionarei melhor o meu lixo. Amanhã. E não é amanhã, né? Sim, eu vejo que esses problemas assim, o professor me corrija se eu estiver errado, que não tem como ser resolvido de uma hora para outra, né? Que isso é um processo gradual, né? Porque nós já vimos nessa cultura, né? Aqui, séculos, né? Queimando esses combustíveis, né? Sim. Porque não é um problema construído também do nada. Tem muito tempo de falta de atuação, ou de atuações indevidas, né? Errôneas, para chegarmos onde estamos. E vai piorar se não frearmos isso agora. O professor falou, né, das revoluções industriais, né? Que foi, assim, um marco na sociedade, né? Nessa revolução, né? E esse foi uma cultura construída há séculos, né? Então eu vejo que, assim, de mudar de um dia para o outro não tem como, né? É um processo gradual, lento, mas que se a gente fosse se prontificando, for querendo fazer, né? Lá na frente a gente vai ver resultados. Perfeitamente. Talvez não mais nós, né? Pois Mas, com certeza, gerações e gerações. Afinal de contas, nós fomos presenteados. O que nos resta hoje é um presente de gerações anteriores. E não estamos fazendo a nossa parte. Pois é, esse é o conceito, traz à tona o famoso conceito do desenvolvimento sustentável, não é? Desenvolver-se com sustentabilidade. Parece repetitivo e tão óbvio, mas é exatamente isso. Afinal de contas, nós enxergamos que para que esse desenvolvimento exista, é preciso fazer uso do meio natural. Pois é do meio natural que vem os recursos. Né? Nós temos que usá-lo. Agora, por outro lado, temos a obrigação de preservá-la. Então, o grande desafio é desenvolver-se com sustentabilidade, ou seja, garantir para as futuras gerações os recursos necessários à vida. Porque, numa análise mais detalhada, o que a gente enxerga? Que, em primeiro lugar, o ser humano ele precisa do recurso natural para sobreviver. É básico. É básico. Depois evoluir. Então, se no futuro, em função desse desenvolvimento de hoje, não tivermos recursos disponíveis, não haverá vida. E a gente pode citar de forma bem simples. Ninguém vive sem água. Ninguém vive sem oxigênio, ar puro, dentre outras coisas. Então, é preciso usá-los com racionalidade. Saber usar. Saber usar. E aí a preservação passa por esse contexto. Não tem segredo. Então, infelizmente, hoje, a gente já sente na pele efeitos dessa disfunção. E como você bem perguntou, se algo não for feito de imediato, os nossos netos já vão sofrer ainda mais do que o que estamos sofrendo. Porque, afinal de contas, as disfunções, embora elas pareçam, a grosso modo, que não estão acontecendo, mas a gente que está mais de perto, analisando e estudando isso diariamente, a gente enxerga coisas que, na maior parte das pessoas, passa despercebido. Eu cito um exemplo. O último mês de janeiro, aqui em Natal, hoje nós estamos em abril. Foi o mês de janeiro mais chuvoso do atual século. Quer dizer, nós estamos no 25º, no 24º, 25º ano do atual século, nós temos o mês de janeiro mais chuvoso. Mas assim, quando eu digo mais chuvoso, não quer dizer que aconteceu um dilúvio e Noé voltou com a arca e todos os bichos, nada disso. Por exemplo, nós temos 31 dias no mês de janeiro, desses 31 dias nós tivemos 16 dias de registro de chuvas. Todos sentiram. Não é isso? 16 dias. Quer dizer, coisa que não é comum no mês de janeiro ou nos meses de janeiro aqui na nossa cidade. Isso chama-se disfunção climática. Sim. Estávamos conversando aqui em off, né, nos bastidores antes do nosso podcast aqui. O Rio de Janeiro registrou, por outro lado, no mesmo mês de janeiro, o mês de janeiro mais seco do atual século. Foram apenas 4 dias de precipitações, quando eles estão acostumados com 16 em média. Né? E aí se passam 3 meses... O Rio de Janeiro hoje vive chuvas torrenciais. Isso se chama crise climática. Só não vê quem não quer ver. Verdade. Né? Você vê o nosso litoral, o mar também avança. Mesmo? Lá se vão, como o Johnny falou, casas, né? Os lugarejos que estão mais próximos do mar, lá se vão. E aí, resultado da nossa... interferência irresponsável. É verdade. Exatamente. Gente, nós sempre concluímos o nosso podcast com uma palavra, certo? Johnny, qual palavra você escolheria para esse tema? As crises climáticas. Preservação. Preservação. Eita.
Você, Carlos Alex. Depois dessa, será que já vai Fica dizer? moendo a palavra, né? Eu acho que esperança. Esperança em acreditar que a humanidade pode dar a volta por cima, embora a gente sabe que o lado econômico fala sempre, aliás, sempre não, que eu vou estar generalizando, generalizar nunca é saudável, mas fala mais, a humanidade fala mais em economia, né? De forma tão assim, explícita, importante, latente. Não que não seja, não é isso que eu estou dizendo. No entanto, não existe vida. Exatamente. Não existe economia sem vida. Não existe, mas exatamente. Não existe usufruto econômico sem um planeta saudável, não é verdade? Bom, então eu fico com futuro. Necessidade de existência de um futuro. A nossa história, ela precisa continuar a ser escrita, né? E precisa ser dada a oportunidade de quem puder vir para este mundo que usufrua do melhor possível e que este melhor não seja fruto da nossa irresponsabilidade. Né? A responsabilidade esteja sempre presente. Pessoal, obrigada por este papo legal. Eu que agradeço. Há mais encontros como esse, né, Johnny? Obrigada, parabéns pelo aluno excelente que você é. Parabéns, Johnny. Carlos Alex, parabéns pelo grande professor. Obrigado. Que né? Quantas aulas maravilhosas. Eu vou chegar. Quantas aulas maravilhosas e principalmente parabéns pela beleza. Obrigado. Ele é lindo. Muito obrigado. Você falou, deu a deixa, eu já ia dizer. Pelo grande professor que você é, eu ia dizer grande e bonito. Ainda bem que você já completou. Muito bem. Jamais. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Ficamos aqui com mais o nosso NR para o podcast NR para você. Eu sou Lucila Ramalho. Tchau, tchau.